Continuação da mensagem Esperança. Amados irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, Deus nos faz uma promessa. É importante saber que essas promessas também nos alcançam, desde que nós pratiquemos, porque essa promessa ela é condicionada aos nossos comportamentos. Então é importante que você pare para pensar o que você tem feito até hoje, como você tem andado, o que você tem praticado. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus diz para Salomão assim, ó, se eu cerrar os céus, quer dizer, se eu parar, se eu trancar, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos, que consuma tudo que a terra dá, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Então você veja aí que Deus está falando, se eu não permitir chover mais, além disso, se eu enviar gafanhoto para consumir tudo que fabrica para nós podermos comer, porque sem água e sem a plantação nós não temos o que comer. Isso quer dizer, se nós estivermos com fome, e ele diz, se eu fizer tudo isso, e enviar também ainda peste, seria uma enfermidade para este povo. E ele diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, eu atenderei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução nossa para hoje, porque o que está nos afetando não é só Brasil, não. Nós somos 210 milhões de brasileiros. De evangelhos nós temos 42 milhões. 42 milhões. No texto anterior que nós falamos em Gênesis 18, 20 e 21, fala de Abraão argumentando com os anjos, porque Deus desceu, porque existia um clamor lá em Sodoma e Gomorra. E ele foi ver se aquilo era real. E vocês sabem quantas pessoas estavam clamando em Sodoma e Gomorra? Somente uma pessoa, Ló. Somente Ló estava clamando. E Abraão vem discutindo, falando com os anjos, mas se tiver 50 vai destruir ele? Não, por amor de 50 eu não destruo. Ah, se tiver só 20, não, por amor aos 20 eu não destruo. Ah, se tiver só 10, não, por 10 eu também não destruo. Mas só tinha um. E aqui no Brasil nós somos 42 milhões de evangélicos. Vários pastores, que eu acredito que receberam os títulos de pastores é para cumprir a palavra de Deus, não como muitos têm feito aí fora. Se preocupam com vaidades, em vez de seguir o que a palavra diz. Porque Jesus Cristo não tinha vaidade nenhuma, não tinha bens nenhum, ele simplesmente procurava fazer o que o Pai mandou. E nós somos bem menores do que ele, muito menores, não chegamos nem a pés dele, somos pó da terra, somos um verme, que Deus ainda assim confiou a nós, levarmos a palavra de salvação a este mundo que agora está perecendo. Digo a vocês, o Senhor nos fez uma promessa em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 12. Se o povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, todo aquele que clamar a Deus, confiando que Ele vai fazer, isso que Ele quer dizer, se humilhar é quê? É você reconhecer que Deus é Deus. É Ele que pode mudar a tua vida. É Ele que pode mudar esse vento contrário que está acontecendo contigo, com esse tipo de enfermidade, com essa peste, mas você precisa reconhecer o senhorio de Deus, porque Ele quer te abençoar, tu acredita? Ele te ama e você não sabe. Ele te ama, Ele não gosta dos teus erros. Se você conversar com Ele agora, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. E Ele diz, se a pessoa reconhecer, humilhando-se, e orar, quer dizer, conversar com Ele, buscar, Ele nos ensina a entrar no nosso quarto, ajoelhar e clamar o Deus Criador. Não tem outro Deus. Essas imagens não existem, aquilo é pau, aquilo é barro. Nós temos um Deus que vive e reina. E muitas das vezes você fala, poxa, mas tem acontecido coisa ruim? Tem, mas Ele quer ver qual é a sua reação em relação ao que está acontecendo. Nós que somos cristãos evangélicos, pelo meu e a minha família, nós nos apavoramos por isso não. Porque ainda que venha acontecer alguma coisa que aos olhos dos homens é ruim, que é a morte, para nós não, é ganho. É ganho.
Se ficar, eu prego a palavra. Se não, eu vou estar na presença do meu Deus. Por quê? Porque eu tenho buscado a Deus, não é de hoje. Tenho falhas? Tenho, mas eu reconheço, peço perdão a Deus e Ele me perdoa porque Ele sinto no coração. Assim você também pode. Não pensa você porque você tem idade, não pensa você porque você está no erro. Não, Deus só está esperando você largar o erro. E Ele diz, se humilhar e orar e buscar a minha face, se você for conversar com Ele, confessar teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Lá está escrito no Evangelho de João. Amados, desperta. Ele disse o povo buscar Ele, se converter dos seus maus caminhos, parar do que está fazendo de errado. Ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Guarde isso com você. Deus te ama e Deus tem o melhor para você.